Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre expressionismo. Bora lá? O expressionismo é o nome de uma vanguarda europeia que teve início no século XX. Esse movimento artístico ele está entre os primeiros representantes das vanguardas históricas. E talvez o primeiro a focar na valorização da emoção e dos sentimentos, a questão da subjetividade do ser humano. Não existe uma data definida para o surgimento do expressionismo, mas conforme os documentos e obras que foram produzidas, tem-se a noção de tempo, né, a partir dos meados de 1905, tá? E surgiu na Alemanha, então é uma data ainda indefinida. Eduardo Munch é considerado o precursor desse movimento artístico, tá? Por conta das suas obras cheias de emoção e drama. A sua obra mais importante é O Grito, produzido em 1893, onde aparece o personagem principal com uma expressão, né? E todo mundo conhece essa imagem, essa obra, por conta de ela acaba sendo dramática e engraçada ao mesmo tempo, né? Então, tem toda a questão do expressionismo nessa obra e é uma das mais apreciadas no movimento do expressionismo. Esse movimento artístico tem como características algumas questões com relação à pintura, tá? Então, o contraste e a intensidade cromática faz muito parte dessas obras, a valorização do universo psicológico. Então, eles retratavam em suas obras a questão da angústia, da solidão, tá? O dinamismo e vigor. Então, eram técnicas abruptas que eram utilizadas com camadas grossas de tinta em sua pintura, e os temas geralmente eram sombrios e de solidão, tá? Retratavam muita a solidão. O estilo expressionista, ele encontrou uma forma subjetiva de representar a natureza e o ser humano. Então, os artistas, eles desprezavam o uso de perspectiva e luz em suas obras. E o que importava para esses artistas era a maneira como se sente o mundo, e não o que se está vendo na obra, né? Então, cada um vai analisar a obra da maneira que lhe cabe, subjetivamente. No Brasil, né, nós temos alguns artistas que se destacaram no expressionismo. Cândido Portinari foi um dos que mais se destacou, né, pois ele retratava em suas obras as mazelas que o povo brasileiro vivia, né? Então, em algumas obras ele, como Os Retirantes, que vai aparecer aqui, ele consegue retratar a pobreza, né, daquele povo passando fome. As obras, elas são cheias os personagens são cheios de deformidades, né, magreza. Então, assim, retrata bem a fome e a falta de condição digna de vida, tá? Então, as obras de Cândido Portinari, tem uma sequência de obras dele que retratam bem isso, e foi um dos grandes artistas que desenvolveu aí o expressionismo no Brasil. A arte expressionista, ela esbanjou aí, né, para outros aspectos da arte, tá? Então, na arquitetura, começou a se projetar casas e prédios, né, com uma série de materiais que não eram produzidos a longa escala. Então, tijolos, aço, começou a ser produzido na linha de materiais de construção para beneficiar os artistas que faziam esses projetos, tá? Nas esculturas, os artistas assim variavam muito o estilo, mas a técnica que era predominante na maioria das esculturas era a distorção da obra, né? Então não tinha uma obra certinha, assim, cabeça, né, corpo. Então eles faziam essas esculturas de forma distorcida, tá? Isso era uma característica predominante dos escultores, né, dos artistas que faziam esse tipo de trabalho. Para concluir essa aula, a professora vai deixar uma sugestão no link embaixo, um arquivo com a tela O Grito,
tá? Ela pintada, né, colorida, e uma forma sem colorir. O que que vocês vão fazer? Vocês podem usar o caderno de artes ou imprimir esse arquivo, tá? E a partir dele, vocês vão reconstruir o fundo dessa obra e vão colocar características alegres, tá? Nós vamos fazer diferente. No expressionismo se usava muito angústia, solidão, nós vamos transformar essa obra numa obra alegre, tá? Então utilize cores vivas, alegres e façam o fundo, pode ser com colagem, pode ser com pintura, tá? Vocês vão escolher a técnica que vocês querem usar. Pode ser pontilhismo também, técnicas de textura. Vocês que vão escolher aí a técnica a ser utilizada. Essas são apenas algumas sugestões, tá? Então, vocês vão produzir o plano de fundo dessa obra e o personagem, né, a personagem principal da obra, de uma forma alegre, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima!